Oi pessoal, hoje vamos aprender como fazer uma calda para pudim. Vamos lá, então a gente sempre usa a proporção de 2 para 1. Então nesse caso eu estou utilizando 150 gramas de açúcar para 75 gramas, 80 gramas ou 80 ml de água. Vamos colocar em uma panela, fogo baixo e vamos começar a mexer. Dúvidas que o pessoal costuma me perguntar. Primeiro, o açúcar tem que ser refinado ou tem que ser o cristal? No meu caso eu uso sempre o cristal, mas você também pode usar o refinado, não tem problema. A diferença é que o cozimento no refinado ele é mais rápido que no cristal, ok? Mas nada impede de você também utilizar o cristal, qualquer marca, para fazer a sua calda. Então vamos colocar aqui no fogo baixo, não precisa mexer no início. Vamos deixar lá 1 ou 2 minutinhos, ele vai começar a subir aí a sua fervura. O que é importante é vocês começar a tirar dos cantos, das laterais e não deixar ele criar aquela parede, aquela crosta de açúcar na parede da panela. Outra dica muito importante é sobre a panela. Muitas pessoas erram a calda e assistem vídeos no YouTube, 1, 2, 3, 4 vídeos e não acertam a calda. E a questão muitas vezes não é o método como foi utilizado para poder fazer a calda, mas a panela. No meu caso aqui, eu sempre utilizo panela de inox, tá? Então muito cuidado com panelas de ferro, panelas de alumínio, panelas antigas de teflon, dependendo da qualidade da panela, esse teflon ele começa a sair. Então isso também prejudica demais, e sem contar que ninguém quer fazer uma calda com um teflon junto. Então muito cuidado com isso também. No meu caso eu aconselho utilizar panelas de inox, tá? Para que vocês possam então estar acompanhando isso aí. Então vamos começar a mexer devagar, não precisa ficar mexendo no açúcar. O açúcar tem que começar realmente a derreter, começar a criar aquela caldinha. Então bem devagar mesmo, tentar mexer assim, puxa para o centro da panela, não fica movendo para as extremidades, mas tenta concentrar o açúcar no meio da panela. Depois de alguns minutos, então a gente já começa a perceber que o açúcar começa já a derreter. Então vamos puxar aqui para o centro da panela, vamos mexer devagarzinho. Fazer calda é um trabalho de paciência, né? Então não tenha pressa em fazer a calda, porque a calda realmente é um dos pontos especiais, principalmente no pudim. É ele que vai abrilhantar o seu pudim depois que você que se desenforma ele. Então é muito importante ter muita calma nesse momento. Então assim, nada melhor do que ter a paciência mesmo, esperar, é fogo baixo mesmo. Não adianta colocar um fogo alto para ir rápido, não, faça a calda bem tranquilamente. Ele vai começar a criar pequenas pedrinhas aqui, ó, tá vendo? Mas isso é normal, pode seguir normalmente com ele assim, porque dependendo, vai aumentando a temperatura, ele vai começar já a ficar em ponto de calda. Já com 5 minutos então a gente já tem aí praticamente já começando a observar aquela coloração meio de ouro assim, meio amarronzada. E aí ficam ainda alguns pequenos pontos de açúcar que não derreteram praticamente completamente.
Então faça esse processo aguardando que todo o açúcar realmente se dissolva e ficando num ponto assim bem de calda mesmo. Não tenha pressa. É muito importante nesse momento mexer bastante, tá? Nesse momento sim você pode mexer bastante para não deixar o açúcar aí em nenhum ponto, e vamos mexendo. Ok, agora que ele está totalmente dissolvido, vamos agora começar a inserir a água. A água em quantidades muito pequenas. Vou colocar um pouquinho de água aqui agora. Afasta um pouco a panela, toma muito cuidado para não se queimar. Coloca um pouco de água aí, um pouquinho de água. Pronto, aí ele vai começar agora a fazer uma reação junto com a água. Nesse momento mexer bastante, mexa bastante mesmo. Volte ao fogo e mexa bastante. Aí você colocou a primeira porção de água, bem pouquinho. Você volta e coloca mais um pouco de água. A partir da segunda e da terceira vez que você começar a colocar água, já não vai ter aquela reação muito gritante em termos da fervura do açúcar com a temperatura ambiente da água. Então ele já vai acomodando a temperatura, então não vai ter tanto problema, tá? Principalmente para se queimar. Então, colocando aí, eu praticamente divido em 3 ou 4 porções da parte da água. Então se eu separei 80 ml de água, então geralmente aí então são 20 ml de água. Então eu coloco a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez e vou mexendo bastante. A princípio vai parecer que a sua calda desandou, vai ficar muito líquida, mas é assim mesmo, porque o ponto de calda que nós estamos trabalhando é para que ela fique realmente num ponto, como se você tivesse naquele ponto de mel que você tem naqueles tubinhos de plástico, que você consegue utilizar por várias e várias vezes, e ele não fica, ele demora para cristalizar. Então esse é o ponto que nós estamos experimentando. Então quando a calda, que a gente mexe bastante, ela vai voltar no seu ponto de fervura, porque quando você colocou a água, você quebrou a temperatura que estava inicialmente, então essa temperatura caiu. Então você permaneça no fogo, vai mexendo e aí ele vai voltar na sua fervura. Quando ele começar a ferver novamente, que você vai perceber, vai formar aquelas bolinhas, né? Que no caso a calda vai começar a apresentar na panela, esse é o momento de você desligar o fogo, tá? Então quando começar a surgir as bolinhas, que ele está fervendo, aí você desliga, ele ainda vai aparentar numa forma bem líquida, não tem problema, você espera, descansa, espera esfriar, que aí ele vai o quê? Ele vai voltar naquele ponto de calda que é o que a gente precisa. Pronto, agora ele está começando a ferver, formando essas bolinhas aí. Então pode manter aqui mais alguns segundos e aí você pode então desligar o seu fogo e aguardar para esfriar, e ele vai começar realmente assim formar aquele ponto de calda que a gente deseja. Mesmo ele apresentando de uma forma líquida, que nem está aqui, não precisa ficar preocupado nem preocupada. Espere esfriar que você vai ver que vai dar certo. Aqui eu já deixei esfriando um pouquinho de tempo e olha como que está já a consistência da calda. Essa consistência é muito importante, por quê? Porque você pode acomodar essa calda, guardar ela em algum recipiente, colocar na geladeira e depois você esquenta por alguns segundos e ela volta nesse ponto, tá? Então você pode estar criando aí uma quantidade maior de calda, e para não perder tanto tempo, todas as vezes que você for fazer o pudim ter que refazer a calda,
Então você pode fazer uma quantidade maior, principalmente se você fizer assim, estiver vendendo pudim e quiser fazer por 2, 3 dias, então você pode acomodar na geladeira e isso você pode estar utilizando. Nesse caso aqui, eu já estou colocando nas forminhas, eu tenho vídeos aqui também, vou deixar no card aqui para falar um pouco dessas forminhas aí. São forminhas forneáveis, então você pode estar utilizando elas num forno, ok? E aí a gente coloca a calda por baixo, coloca depois a mistura do pudim por cima e a gente já leva ao forno em banho-maria. São formas praticamente aí que foram fabricadas com esse objetivo, né, para serem forneáveis. Isso é excelente para quem vende pudim, né, porque você não precisa tirar da forma, desenformar, né, causa todo aquele transtorno, então você já consegue entregar para o seu cliente já com a forma. Elas vêm com tampa também, então depois que esfriar você coloca a tampa, pode fazer uma decoração, uma fita e entregar para o seu cliente, tá bom? Ok, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar os sininhos para quando houverem novos vídeos vocês não perderem a oportunidade de assistir os novos vídeos, com certeza com muitas dicas, pudins com novas receitas para esse ano de 2021. Temos muitas novidades para vocês aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau!